Olá, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora você vai ver esse vídeo, mas você que vai ver esse vídeo, que seja abençoado por Deus. Olha, você que está aqui no canal, dá aquele joinha, dá aquele like, ajuda a gente ajuda o nosso canal aí. E você que não é inscrito, se inscreve também, nos ajuda no canal para que nós venhamos ser abençoados também aí nessa missão. E eu estou trazendo hoje uma reflexão para a gente que está na carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 10. Aqui Paulo está falando do seu ministério, de tudo que ele faz, e tem algo que me chamou muita atenção e eu quero compartilhar com você. Mas dá aquele like, antes de tudo mais, não custa nada, não vai nem dar uma coceirinha no dedo. Você vai simplesmente, gratuitamente, naquele carinho, nos dar um like para nos ajudar aí. E você que não é inscrito, se inscreve. E você que se a mensagem falou com você, você compartilha e vai nos ajudando aí. Bom, 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 10, Paulo diz assim: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, aqui está falando dos apóstolos, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. O que me chama a atenção é a primeira parte desse versículo, que ele diz: mas pela graça de Deus eu sou o que sou. E é isso que me chama a atenção, é isso que eu quero usar para que você venha refletir o que é que você é, quem você é, o que você se tornou, e o que fez te tornar. Todos nós somos alguma coisa, somos alguém, ou somos o que somos, porque algo nos tornou isso, construiu em nós o que somos hoje. Agora, o que eu sou hoje, o que eu me tornei hoje, quem causou isso? Por exemplo, tem pessoas que hoje são um alcoólatra, outro é um drogado, é alguma coisa, um dependente químico, né? Mais conhecido, as pessoas dizem: aquele fulano é um drogado, aquele fulano é um bêbado, um beberrão, um alcoólatra. E às vezes a pessoa olha para si mesmo e ela diz: eu sou isso que eu sou hoje por causa de uma amizade errada, por causa que eu não dei ouvido aos meus pais. Quer dizer, a rebeldia dela tornou ela ser aquilo que ela é. Tem pessoas que chegaram no final da idade, na maior dificuldade, eles: hoje eu estou nessa dificuldade, sou isso que eu sou, porque eu não dei ouvidos à minha mãe, não dei ouvidos a alguém. Quer dizer, outro diz: porque eu trabalhei muito, mas não guardei nada. Quer dizer, o espírito consumista, ou às vezes o espírito de farra, a pessoa só via na farra, tornou ela no que ela é hoje, uma pessoa necessitada. Outro diz: eu hoje não estou melhor porque eu não estudei. Então, a falta de estudo tornou ela ser o que ela é hoje. E assim vai, são várias coisas, vários exemplos que a pessoa pode dizer: hoje eu sou o que sou por causa disso, por causa daquilo, por causa do lar que fui criado, por causa da formação que recebi, ou por causa que deixei de fazer isso. Então, alguma coisa tornou ela no que ela é hoje. E Paulo disse: eu sou o que sou porque a graça de Deus me tornou isso. O que eu quero te chamar a atenção é isso. Não importa o que você é hoje, não importa o que te tornou o que você é. Se você hoje olha para você e não vê um motivo de orgulho no que você se tornou,
Ou se você tem orgulho demais do que você é por algo que você... eu estudei muito, bastante, me esforcei e hoje eu sou o que sou pelo que eu fiz. Mas... e a graça de Deus? O que ela fez em você? O que ela te tornou? Tudo que você é a causa dos seus erros? O que você se tornou? Ou talvez do seu grande esforço? Mas também, de repente, você se tornou uma pessoa, você se esforçou, ganhou mais, conquistou, teve muitas conquistas, mas você se tornou também uma pessoa fria para as coisas de Deus. O que eu quero te chamar a atenção hoje, nessa palavra, é o que nós somos e quem nos tornou nós sermos que somos. E principalmente você que é cristão, já está no Evangelho, já conhece a palavra tem tornado você alguma coisa, você é o que a vida te tornou, o que a tua própria luta te tornou, ou talvez até você, eu sou uma pessoa nervosa porque eu fui criado num lar onde se resolvia tudo na base da gritaria, ou sei lá de quê, e hoje eu sou o que sou por causa disso. Eu peguei esses exemplos. O que eu quero dizer, a boa notícia é que a graça de Deus está disponível. A graça de Deus está disponível para nos transformar, nos tornar o que ela quer que nós nos tornamos. Eu tenho que olhar na minha vida, você tem que olhar na sua e ver quem você é e o que te tornou você essa pessoa. Porque se não foi a graça de Deus, pode ter certeza que alguma coisa está faltando. A graça de Deus em mim, ela tem que me tornar algo que ela possa fazer em mim, não que algo fez. Eu sou assim por causa que eu nasci num lar sem muita estrutura. Eu sou assim porque isso e isso. Não. Paulo disse, eu sou o que sou por causa da graça de Deus. Dê oportunidade para a graça de Deus fazer em você o que Deus quer que você seja. Porque vamos entender que Paulo, ele era um perseguidor da igreja antes da graça de Deus. Mas ele se tornou um pregador fervoroso. O Paulo antes, a maneira como ele agia, ele agradava aquele grupo religioso e político da época que perseguia a igreja. Mas quando a graça de Deus entrou na vida dele, ele tornou-se uma pessoa que agradava o próprio Deus, que fazia o que o próprio Deus. A graça de Deus vai nos tornar uma pessoa que agrada a Deus, um filho que agrada a Deus, um filho que não está preocupado no que alguém acha ou pensa, alguém que se acha importante, mas o que Deus, mas em fazer a vontade de Deus. Então, aqui em 1 Coríntios 15, 10, Paulo diz, mas pela graça de Deus sou o que sou. Você é o que você é hoje. Pelo quê? Pela vida que levou, pela vida difícil, pelo seu que lá, não sei. Não. Deixa a graça de Deus te transformar. Deixa a graça de Deus agir em você para que você possa dizer assim, hoje eu sou o que sou pela graça de Deus. Pelo que a graça causou em mim. Pelo que a graça fez comigo. Deixa a graça de Deus trabalhar na sua vida, agir dentro de você. Agir dentro de você. E ele diz assim, né? O restante do versículo ele diz, e a sua graça para comigo não foi vã. Então que a graça de Deus não seja vã na nossa vida, na minha vida. Isso nós precisamos permitir que ela nos transforme, que ela nos conduza aonde Deus quer que nós chegamos. E ele diz, antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então ele entende, todo o teu trabalho, tudo que eu fiz, primeiro eu trabalhei muito mais do que eles que está colocando aqui, é os outros apóstolos que vieram antes dele. Depois ele até chega a dizer
ele, como apóstolo, ele é inferior porque ele foi perseguidor da igreja. Mas eu trabalhei mais, aí depois ele cai em si. Não fui eu, foi a graça de Deus em mim. Quer dizer, foi a graça de Deus que me motivou, foi a graça de Deus que me fez entender o quanto eu precisava correr pelo Evangelho. Nós vemos que Paulo correu ali a Europa inteira, parte da Ásia, pregando o Evangelho. E era a graça de Deus, porque nós vemos tanto que é a graça de Deus, que lá em Atos, no capítulo 16, versículo 6, Paulo estava querendo ir para a Ásia e o Espírito pregar o Evangelho, mas o Espírito Santo disse: não, você não vai. Aí mandou ele em direção da Europa e ali ele ganhou pessoas, mas até uma parte que a gente fica até sem entender, porque o Espírito Santo impediu dele pregar, porque ele ia com o intuito em pregar, mas você vê que ele estava sendo conduzido pela graça, conduzido por Deus, a ponto que ele não estava fazendo o que ele queria. Chegou o momento: eu quero ir para um lugar pregar. Deus disse: não, você não vai para esse lugar, pega o caminho para o outro lado. Ele foi e ali Deus usou. Então o que eu quero dizer aqui, essa palavra, que nós venhamos deixar a graça de Deus nos tornar alguém, o que nós somos. O que nós somos, não pelo que nós vivemos, não pelo que nós conhecemos, não pelo que o mundo nos mostra, ou pelas tradições que fomos criados, mas que nós possamos chegar lá na frente e dizer: eu sou o que sou pela graça de Deus. Quer dizer, foi a graça de Deus que me tornou isso aqui. Não foi o momento que eu vivi, não foi a cultura de onde eu nasci, não foi o povo com que eu convivi, não foi as tradições que eu recebi dos meus pais ou dos meus anteriores, não. O que eu me tornei hoje foi a graça de Deus que me fez isso, é a graça de Deus sobre mim, que me tornou a pessoa que eu sou. Quer dizer, deixar a graça de Deus nos tornar aquilo que Deus quer que nós sejamos, né? Porque quando eu sou o que a graça de Deus me tornou, eu sou aquilo que Deus quer que eu seja. Agora, quando não tem a graça, eu me torno o que eu recebi de alguém, que eu aprendi de alguém, ou aprendi da cultura do meu país, da cultura do lugar que eu nasci. Por exemplo, nós moramos num país que é um país enorme. Nosso país, tem estado do nosso país que é maior que muitos países. Aliás, tem estado de nosso país, cabe 3 países dentro dele, 3 países europeus. Por exemplo, a Amazônia cabe 3 países europeus ali dentro. Mas, extensão, né? Mas eu quero dizer, então, nesse país grande que nós moramos, cada estado tem uma cultura. Nós vemos o paulista tem um jeito de ser, o mineiro tem um jeito de ser, o pernambucano tem um jeito de ser, aí você vai para o alagoano é outro. Quer dizer, cada estado tem o seu jeito, o gaúcho tem o seu jeito de ser, e a pessoa nasce naquele lugar e ela se torna, com o tempo ela vai se tornando, a sua maneira de ser, o seu jeito de ser, ela vai se tornando pelaquela cultura regional que ela recebe. Existe a cultura, vamos dizer assim, nacional, que é do país, o jeito do brasileiro, mas tem aquela bem regional, até o jeito de comer, o jeito de vestir, o jeito de falar, bom, tem várias culturas, e você vai aprendendo, sem contar do lar, da sua família, do seu próprio lar que você foi criado, você também vai sendo formado, nós vamos sendo formados, e lá na frente nós nos tornamos uma pessoa com aquilo que nós recebemos e aprendemos. Só que quando nós chegamos para Deus, nós temos que deixar a graça de Deus nos transformar e a gente nos tornar aquela pessoa que Deus quer que nós sejamos. E é isso que nós devemos dar, essa liberdade para a graça de Deus nos formar o nosso caráter, a nossa personalidade, tirar tudo o que nós recebemos de tradições ou de quem quer que seja e recebermos aquilo que vem de Deus, para que um dia nós possamos chegar como Paulo e dizer assim: eu sou o que sou pela graça de Deus, não é pela cultura que eu fui criado, não é pela formação que eu recebi, o que eu sou agora é pela graça de Deus. Porque se eu for alguém pelo que a graça de Deus fez em mim, com certeza eu vou ser alguém que agrada a Deus.
lá fora eu posso... A cultura local, a cultura do meu estado, a cultura da minha família pode ter muitas coisas, e tem, vai ter sim, que desagrada a Deus. Então fica essa palavra de liberdade para que a graça de Deus te transforme e transforme você na pessoa que Deus quer que você seja, para que você possa, como Paulo, que eu possa, como Paulo, chegar a dizer: hoje eu sou o que sou pela graça de Deus, não pelo povo que eu... Por exemplo, eu não quero entrar muito nesse detalhe, mas se fala muito no jeitinho brasileiro, a cultura brasileira, que às vezes é até mal vista lá fora. Esse dia eu estava vendo o pessoal de Portugal falando que brasileiros vão para Portugal e não se adaptam porque eles têm um jeito, e algumas vezes até o brasileiro é tido como mal educado lá fora, até pela cultura que tem, chega falando alto, aquela coisa toda. Alguns costumes, até umas malandragens que às vezes tem aqui nesse chamado jeitinho brasileiro, meio descompromissado, promete as coisas e não cumpre. E às vezes as pessoas lá fora têm uma outra cultura que estranha isso do brasileiro. Então nós temos essa cultura, nós criamos essa cultura, podemos aprender essas coisas, mas vamos deixar a cultura brasileira, ou cultura de qualquer lugar, que ela não seja aquela que venha nos formar. Quem venha nos formar é a graça de Deus, para que nós sejamos, até porque o nosso reino não é desse mundo. O nosso reino é o reino dos céus. Nós fomos inseridos nele por Jesus Cristo. O nosso rei, o nosso governante, não é os desse mundo. Nós até obedecemos eles, porque tem que obedecer, porque a Bíblia nos manda, mas o nosso governante é Deus. E tem que ser a graça dele que venha nos formar, para que nós possamos dizer com total convicção: eu sou o que sou pela graça de Deus. Quer dizer, não foi a cultura que eu recebi, não foi o modo como eu fui criado, foi a graça de Deus que me formou. Meu irmão, se isso acontecer comigo, com você, isso aí tem que acontecer. E se acontecer, nós vamos ser as pessoas verdadeiramente que Deus espera de nós. O problema é que às vezes a pessoa diz assim: não, eu nasci lá em tal lugar, eu sou hoje o que sou aquilo que eu aprendi, eu sou o que sou pelas pessoas com que eu convivi. Não, seja o que você é. Não, eu sou o que sou pela graça de Deus. Deixa a graça de Deus moldar sua personalidade, seu caráter, tudo em você. E é isso, fica essa palavra. Deus abençoe a todos. Olha, mas nos ajuda com like, nos ajuda, faz um comentário aí. Compartilha com alguém essa mensagem, porque tem pessoas que são conhecidas, e até ela mesma diz: não, sou essa pessoa que eu sou por causa disso, às vezes até porque viveu de uma maneira tão negativa, e ela diz: eu sou essa pessoa. Tem gente que é desanimado na vida pela maneira como foi criada. Nunca tive nada, nunca vi nada de bom, nunca vi mudança, então acho que eu me tornei isso. Não, seja você moldado pela graça de Deus. Aí você vai dizer: não, hoje você vai ser um vencedor em Cristo, não um vencedor do mundo, porque o mundo às vezes coloca a vitória em coisas temporais. Deus tem coisas eternas. Sou o que sou pela graça de Deus. E é isso, meus irmãos. Deus abençoe a todos. Forte abraço.